E hoje nós vamos conversar aqui com o candidato à presidência da OAB do Rio Grande do Norte, o advogado Paulo Coutinho. Ele encabeça a chapa de número 10, que tem como vice a advogada Marisa Almeida. Advogado Paulo Coutinho, as eleições serão realizadas na próxima segunda-feira, né? E como está a avaliação do senhor sobre a sua candidatura? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Tássio. Um prazer estar aqui no Jornal das 5. A campanha chega na reta final, né? Nós temos aí mais 3 dias até a eleição, no dia 16. E a gente rodou o estado todo, né? Tivemos muito no interior do estado durante toda a gestão. Eu sou atualmente presidente da Caixa de Assistência, então o trabalho de integração das ações na capital com as subseccionais do interior foi muito forte nessa gestão, então eu fico muito tranquilo e à vontade em estar nas subseccionais, porque esse trabalho realmente foi durante esses últimos 3 anos uma marca na nossa administração da Caixa de Assistência. E o senhor considera que até o momento a campanha tem fluído dentro de uma normalidade daquilo que a chapa de vocês planejou até o momento? Tá, só acho que sim, eu acho que a gente tem conseguido ter uma resposta ao trabalho que a gente apresentou durante essa gestão muito positivo. Eu acho que o advogado ele recebeu da atual gestão aquilo que ele tinha de expectativa de uma instituição de proteção das suas prerrogativas, de trazer benefícios, de buscar soluções para o dia a dia, para a dificuldade do dia a dia dele na advocacia. Acho que nós alcançamos isso, né? Nós temos hoje uma avaliação muito acima do positivo da nossa gestão e acredito que a gente tem hoje um retorno, né? O que a gente vê no dia a dia dos fóruns, né? Nessa campanha, nos escritórios, nos contatos telefônicos, é uma resposta a isso, a esse trabalho que foi muito bem recebido por toda a advocacia. Doutor, fala um pouquinho da sua atuação na OAB, seu histórico dentro da OAB e também como a sua carreira no direito. Fábio, eu tenho 21 anos de advocacia, né? Advocacia exclusivamente na área privada, eu tenho um escritório na área de direito administrativo, na área de direito empresarial, na cidade de Natal. Sou atualmente presidente da Caixa de Assistências, mas já fui em outras oportunidades, já ocupei cargos na OAB de grande importância, grande relevância para a instituição, que foram 2 mandatos de secretário-geral, né? A secretaria-geral é o pulmão e o coração da instituição, é o que toca a maioria dos projetos. Então eu venho de uma experiência, de um trabalho, né, em favor da advocacia, que acho que foi o que me levou a buscar essa candidatura, né? Então quando foi se aproximando o tempo de definição de candidatura, foi mais uma coisa natural do que uma imposição de nome ou uma imposição de projeto pessoal, mas um reflexo daquele trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo a partir dessa participação efetiva no dia a dia da advocacia. Então o senhor não esperava ser candidato à presidência? Não, na verdade esperava, eu já vinha fazendo um trabalho, já fazia um trabalho para alcançar, né, quem começa a desenvolver um trabalho institucional, obviamente tem como objetivo um dia poder presidir a instituição, né? A vontade de poder contribuir mais e de estar à frente da instituição é o que move, na verdade, esse compromisso, e a gente já vinha, obviamente, trabalhando para conseguir chegar nesse momento. Okay. Candidato de situação, até que ponto isso é bom ou é ruim? O desgaste, as cobranças. Fábio, quando a situação está bem avaliada, acho que é bom, né? Então, acho que. É o caso? É o caso. Nós temos uma avaliação, nós temos acompanhado isso, né? E não é esse acompanhamento que nós fazemos, não é um acompanhamento eleitoral. Nós temos acompanhado no dia a dia a resposta que os advogados têm dado às ações efetivas que a gestão atual tem feito, né? Então nós temos hoje uma situação muito bem avaliada, né? Os números dizem isso de pesquisas que foram feitas durante toda a gestão, não são pesquisas de agora, ou seja, a gente já vem fazendo um trabalho que é reconhecido e ser candidato apoiado pela situação, apoiado por uma gestão exitosa, por uma gestão que fez um trabalho muito firme no interior, na capital, muito firme em defesa das prerrogativas, gera uma tranquilidade, uma tranquilidade principalmente naquilo que a gente tem que mostrar para o advogado, mostrar para o eleitor, né, do que foi feito. Então, assim, o discurso consistente de quem realizou é muito mais fácil de transmitir, é muito mais fácil de passar para o eleitorado. Olha, nós vamos convocar aqui aos advogados de Mossoró que estão nos acompanhando para participar e interagir pelo WhatsApp, mandar as perguntas aqui para o advogado Paulo Coutinho, candidato à presidência da OAB do Rio Grande do Norte, que está hoje em Mossoró e vai também estar presente no debate de hoje, logo mais com os candidatos locais da subseccional aqui. E tem uma participação aqui, doutor Paulo, de
ouvinte, ele é advogado também, Micael Melo, está se identificando. Gostaria de saber, doutor Paulo Coutinho, sobre a posição dele e dos conselheiros federais da chapa sobre a manutenção do sigilo nos processos disciplinares. Antes do senhor responder, vou novamente reforçar o nosso número de WhatsApp 981230105 para ter a sua participação. Eu acho importante só dar uma pequena explicação antes para o ouvinte que não é advogado, claro, né? Claro. O que o Micael está se referindo são os processos que tramitam no Tribunal de Ética. As representações que são movidas contra os advogados em função de equívocos ou em função de questionamentos que caibam por parte de clientes, por parte de autoridades judiciais, enfim. Esses processos hoje têm um regramento em que esse regramento prevê, ou seja, a legislação que regulamenta o trâmite dos processos no Tribunal de Ética prevê um sigilo nesses procedimentos. Olha, a minha opinião, na verdade, e a gente tem acompanhado isso, essa discussão, esse debate tem surgido ultimamente, é importante que o sigilo não seja compreendido como uma forma de esconder ou de tirar algo do conhecimento da população ou do cliente em si. Ou seja, quem tem interesse no processo, ele tem acesso irrestrito ao processo, ele pode consultar os autos, ele pode ter o acompanhamento, inclusive um acompanhamento hoje que é feito através da internet. Nós temos um processo que ele tramita totalmente digital hoje, tanto no âmbito administrativo como no âmbito do Tribunal de Ética. Então, acho que o sigilo ele é importante para que a gente possa ter a tranquilidade de investigar, de apurar a representação que é passada. Agora, quando há o julgamento, quando há o trânsito julgado, a confirmação de que aquela representação tem fundamento, de que aquela representação realmente merece receber a punição, o colega merece receber a punição da instituição, esse sigilo ele cai. Na verdade, essa punição ela é publicada, é inclusive encaminhada aos órgãos responsáveis. Por exemplo, no caso de uma suspensão de exercício profissional, é encaminhado para os órgãos judiciais, comunicando que aquele advogado tem um período de suspensão. Eu acho que o sigilo ele preserva um pouco aquilo que todos nós devíamos preservar, que é o direito à presunção de inocência. Esse é um princípio constitucional, né, que garante a todos, até que haja uma condenação definitiva, não ter isso explorado de uma forma negativa. Então, acho que o sigilo é importante por isso, mas é importante registrar que esse sigilo não significa restrição de acesso, que não significa um corporativismo que impeça o acesso aos autos dos processos éticos. O senhor falou apenas depois de transitado em julgado. Depois de transitado em julgado, a decisão ela é não só divulgada, como comunicada às autoridades para que essa pena seja cumprida. Muito bem, candidato, em relação ao pleito de Mossoró, o senhor acompanha hoje o debate dos candidatos aqui na cidade, né? Sim, acompanho. Qual a sua expectativa com relação à disputa aqui na cidade? A disputa no estado do Rio Grande do Norte, como um todo, ela vem se desenvolvendo dentro daquilo que é esperado de uma disputa por advogados, né? Tem havido, obviamente, apoiadores mais exaltados e menos exaltados, mas a campanha tem transcorrido dentro de um nível... Uma outra, é uma campanha como qualquer uma outra, que os ânimos, vez por outra, se exaltam, mas que nós temos realmente nessa eleição, e aqui em Mossoró isso tem acontecido, nós temos acompanhado, né? Em outros momentos essa eleição já foi muito mais acirrada aqui em Mossoró, né? Eu acompanho a eleição de OAB já há alguns anos, e o que a gente percebe é uma eleição mais tranquila, uma eleição de propostas, de debates, de ideias, e eu acho propositiva, né? E eu acho que quem ganha com isso é a advocacia e é a instituição. É importante fazer esse registro. A minha expectativa é a melhor possível. A gente tem o apoio à Chapa 10 na estadual, da Chapa 10 local e vice-versa, ou seja, temos feito um trabalho em conjunto, né? É importante registrar a participação efetiva de advogados de Mossoró na Chapa estadual. Tenho aqui o Dr. Aurino Giacomelli, que é nosso candidato ao Conselho Federal titular. Dr. Aldo Fernandes, que é o atual presidente, também vai integrar a nossa delegação do Conselho Federal, porque a participação de Mossoró a nível estadual ela tem que ser à altura daquilo que Mossoró representa, tanto em quantidade de advogado como em qualidade. E a gente tem acompanhado isso muito proximamente. Espero que esse debate seja mais um elemento de apoio para que o advogado ainda indeciso possa definir o seu voto, né? E essa minha expectativa é de que a definição seja pelo voto na Chapa 10. Bom, o ouvinte que fez a pergunta anterior, o Micael Melo, ele o parabeniza e analisa a sua posição como coerente na resposta à sua pergunta. Obrigado, Micael. Certamente eleitor, doutor Paulo, né? Se não era, ficou agora, eu fico mais feliz ainda, Tássio.
Olha, a oposição ao senhor, a advogada candidata Magda Letícia, que ela criticou muito a falta de transparência e atuação mais presente da ordem junto aos advogados, que, segundo ela, se sentem desamparados em muitos pleitos. Ou seja, os advogados estão alheios, a OAB não tem dado atenção suficiente para os advogados. Ela disse isso aqui em entrevista conosco esta semana já. E de que maneira o senhor pretende trabalhar esses dois pontos aí criticados pela adversária? Tássio, na verdade, eu tenho... É bom que se faça logo um esclarecimento. Ninguém consegue entender essa informação de que não há transparência. Nós temos portal da transparência tanto na seccional quanto na Caixa de Assistência há mais de 2 anos. É assim que nós conseguimos implementar um sistema digital de processos internamente, nós implementamos o portal da transparência. Tanto na instituição quanto na seccional, quanto na Caixa de Assistência, nós temos o portal da transparência. O que nós temos, inclusive, é proposta nossa da Chapa 10, é avançar um pouco mais nesse portal. Nós temos, em função de não sermos entes públicos, nós não nos submetemos necessariamente à lei que prevê o portal da transparência para os órgãos públicos, e essa lei ela é bem mais complexa, ela exige muito mais informações, e dentro do nosso projeto nós vamos ampliar o portal da transparência. É preciso criar uma estrutura de apoio a isso, mas nós vamos ampliar o portal para que ele possa seguir nos moldes do que a lei determina, para os entes públicos. A OAB, preciso se esclarecer, não é um ente público, ela não se submete necessariamente a essa previsão, mas é proposta nossa ampliar cada vez mais essa transparência. Dentro dessa afirmação de que os advogados não estão satisfeitos, não recebem, eu estranho realmente, porque nós temos avaliações internas, avaliações que são feitas ao longo do tempo, exatamente para receber o feedback e chegar junto ao advogado naquilo que ele precisa. Nós temos hoje, focando no interior, por exemplo, ações que não são ações mais de interiorização da OAB. Se falou muito em interiorização. Hoje nós integramos as ações. A Caixa de Assistência tem uma delegacia aqui na cidade de Mossoró, né, que funciona diretamente com a Caixa de Assistência na capital. Então nós temos cursos do processo judicial eletrônico que são realizados aqui, a caravana do PJE que nós chamamos. Nós temos a inauguração de salas de advogado, de apoio ao advogado nos fóruns. Só aqui na região oeste nós inauguramos 9 salas no primeiro semestre e no início do segundo semestre desse ano. Ou seja, são na região oeste. Apodi, Governador de Serra Rosado, Areia Branca, Martins, Tenente Ananias, acredito, enfim, são 9, são tantas que eu nem me lembro, mas foram mais de 17 salas inauguradas só nesse ano, né? Patu também. Então, esse reclame do advogado, nós temos recebido e temos buscado atender. É óbvio que nós temos uma instituição hoje, que, para que vocês tenham uma ideia, com 14 mil advogados inscritos no estado. Desses 14 mil, temos 10 mil ativos. Ou seja, tem 10 mil advogados trazendo demandas e buscando o apoio da instituição. E a instituição ela chega com esse apoio na medida das suas possibilidades, tem tentado atender a tudo, né? Nós temos um projeto hoje que ele vai fazer com que a OAB cresça muito em benefícios em função da entrega da nova sede. Nós temos uma sede nova da OAB para ser entregue agora no mês de dezembro, ainda até o final desse ano, e lá nós vamos poder implementar vários dos nossos projetos. Só registrando aqui a participação do pessoal pelo Periscope, a Mônica Feitosa, a Carolina Rosado e a Carla Soriano estão nos acompanhando. A gente manda um abraço. Ok, bom, vou emplacar outra pergunta aqui, outra crítica que se faz à candidatura do advogado Paulo Coutinho por parte da sua adversária, a advogada Magda, é que a OAB é um grupo fechado, segundo ela disse isso aqui, a entrevista da gente, foi segunda-feira agora? Isso. Segunda-feira, né? Ela falou que a OAB é um grupo fechado e que terça-feira, e que a OAB teria se tornado um apêndice sem representatividade e submissa ao invés de parceira, infectada com as anomalias e vícios dos serviços públicos. Maria, que coisa grave. Teria Interessante, porque ela foi conselheira seccional há menos de há 2 mandatos, ela era conselheira seccional dentro desse mesmo grupo, né? Não sei a que ela está se referindo. Com indicação de fato, de poderes, né? De indicação de cargos no estado. Isso é, na verdade, assim, é importante registrar, advogado e advogada que nos escuta, que nos assiste pelo Periscope. Essa campanha precisa ser uma campanha propositiva. Eu não vejo nenhuma proposta consistente, eu só vejo críticas sem totalmente vazias. Uhum. A candidata vem aqui para dizer que a OAB é uma
uma casa de portas fechadas, e a candidata foi conselheira seccional do nosso candidato ao Conselho Federal, Dr. Paulo Eduardo Teixeira, agora no período de 2007 a 2009. Que porta fechada é essa se a candidata fazia parte? Um dos candidatos ao Conselho Federal foi nosso vice-presidente na gestão passada. Que porta fechada é essa? Né? Então, esse discurso é um discurso que pode colar, né, eu vou usar a expressão mais popular, pode colar para um público menos desavisado, mas o advogado não vai receber esse discurso. O advogado sabe que chega lá na OAB e tem sim participação. Nós temos hoje, para que vocês tenham ideia, a participação de muitos advogados nas nossas comissões que eram ferrenhos opositores na eleição passada. E passada a eleição, e eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, passada a eleição não existe separação dentro da OAB. Passada a eleição somos todos advogados. Né? Nós temos presidentes de comissão hoje que estavam na eleição passada, há 3 anos, lutando contra essa atual administração. Inclusive e hoje estão a lá. candidata à chapa de vice do senhor, né? Inclusive a candidata à chapa, a minha candidata a vice-presidente é uma candidata que inicialmente começou trilhando um caminho de uma candidatura divergente, né? Uma candidatura de oposição, mas ao nos aproximarmos desse momento de fechamento de chapa, começamos a avaliar que as propostas eram muito convergentes, ou seja, por que brigar se podemos lutar juntos? E isso foi o que nos levou a essa união. Então, essas afirmações são afirmações, Tasso, que não se sustentam a um rápido exame do termo de ata de posse dos conselheiros. É só pegar os conselheiros das últimas 2 gestões para ver que não tem porta fechada nenhuma. Eu fiz essa mesma pergunta para candidato. Qual é a sua proposta para o jovem advogado? Olha, nós temos, Tasso, veja só, o jovem advogado ele já tem recebido bastante das gestões da OAB, das últimas gestões da OAB. Nós temos um plano nacional de valorização da advocacia jovem que foi definido esse ano pelo Conselho Federal. E nós temos algumas ações para implementar a partir de 2016. O plano surgiu esse ano para 2016. Nós já temos várias ações previstas nesse plano que são realizadas. Nós temos vários benefícios, inclusive de redução de anuidade, que já são realidade aqui no Rio Grande do Norte há muito tempo. Nós temos a proposta de criação do Conselho Jovem da OAB. O Plano Nacional fala em criação da OAB Jovem. Nós fomos além. Nós queremos criar um Conselho Jovem, que é para ter a participação efetiva do jovem advogado nos debates e discussões que são travadas no Conselho, para que essa visão, para que os problemas enfrentados pelo jovem advogado, e os problemas que ele enfrenta são distintos dos problemas que o advogado mais experiente enfrenta, ou seja, a dificuldade do jovem advogado ela é bem distinta daquele advogado que já tem mais tempo de chão. E nós precisamos receber essa visão. Nós precisamos fazer com que o jovem advogado, ele se interesse em participar, e a criação desse Conselho Jovem ele vem para isso. Nós temos um projeto de reestruturação da Escola Superior de Advocacia, que ele é praticamente todo voltado para o jovem advogado. A criação do mestrado profissional da advocacia é para que o jovem que saiu da faculdade, foi aprovado no exame de ordem, ele possa ter orientação firme e de qualificação quanto ao exercício profissional. Ele possa estudar a gestão do escritório, ele possa saber como é que ele vai trabalhar a questão tributária de uma sociedade. Nós temos uma grande vitória nessa gestão do Conselho Federal, e com o apoio dos nossos conselheiros federais, doutor Daniel Vitor, doutor Humberto, doutor Caleb, doutor Lúcio Teixeira, que primeiro foi a inserção da advocacia no Simples Nacional. Então nós temos uma redução tributária já que estimula a regularização das sociedades. E para o jovem advogado, nós temos agora aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, trabalho do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais, a criação da Sociedade Unipessoal de Advogados. Vai permitir que o advogado, no início de carreira, ele possa ter a sua empresa individual, que não pode hoje, e começar a dar os seus primeiros passos sem ter uma incidência tributária, por exemplo, de pessoa física, que é uma incidência muito maior. Então, nós temos projetos, nós temos a vontade de fazer com que o advogado jovem esteja presente efetivamente na instituição. Já desenvolvemos muitos desses projetos e vamos consolidar agora com a nova sede, com um novo espaço, atraindo ele para o conselho, atraindo ele para participar dos nossos cursos, atraindo ele para produzir cientificamente. Nós temos um projeto de criar a editora da OAB.
OAB. Estimular a produção científica. O jovem advogado, ele está recém-saído da graduação, ele ainda está muito ligado à academia. E nós vamos disponibilizar um espaço para que ele produza cientificamente, possa editar o seu livro, possa participar do... Nós temos a TV OAB como um novo projeto também, onde nós vamos ter um projeto de educação à distância e os professores vão ser advogados do Rio Grande do Norte. Estimular o jovem advogado a produzir cientificamente é uma das ações que nós visamos no nosso plano de gestão. Bom, falando aqui sobre... No Periscópio conosco também a Sandra Bezerra e a Diana Paula, nos acompanhando nesse momento. A autonomia financeira, mesmo sendo uma conduta vedada por lei, né? A candidata da oposição disse aqui que uma das suas metas é tornar a subseccional de Mossoró autônoma, né? Ela não entrou em detalhes sobre... como vai fazer, isso vai fazer. Né? Talvez não tenha como fazer, viu, Fábio? Mas, e o na verdade... O que você pensa em relação aos demais subseccionais da OAB? O que nós sempre trabalhamos é que as subseccionais, elas são hoje, necessariamente, elas são mantidas pela seccional, né? A sua estrutura de pessoal, a sua estrutura física, ela é mantida a partir da remuneração que lhe é transmitida pela seccional. Uma ideia nossa já lançada e que nós já temos até em alguns eventos, em alguns momentos implementado isso, por exemplo, na recuperação de crédito, é fazer com que a anuidade do advogado de Mossoró, ela seja preferencialmente destinada a subseccional de Mossoró. Aplicada aqui. Né? Aplicada aqui. É mais do que justo. É tão justo que até não precisa nem explicar muito. Ou seja, o advogado de Mossoró que contribui, ele quer ver que a sua subseccional consegue crescer, consegue desenvolver projetos, consegue apresentar cursos e, obviamente, para isso ela precisa de uma capacidade financeira. Então, a nossa ideia é fazer com que conseguir levar adiante esse projeto, né, essa proposta de quê? De que os valores recebidos de anuidades na localidade, nas subseccionais, ele seja direcionado para as ações que são adotadas na subseccional. Mas é importante dizer que as ações nas subseccionais, e é por isso que essa autonomia financeira pura, dessa forma, ela não é interessante para ninguém, é que muitos dos projetos das subseccionais, elas só se permite fazer em função do apoio da seccional. Então, na hora que você cria um ambiente de autonomia financeira, você termina gerando uma via de mão dupla que é perigosa para a subseccional, que é o quê? Não conseguir realizar ações, porque a sua remuneração vinda, a sua captação financeira vinda das anuidades não seja suficiente para isso. Então, eu acho que separar não é a solução. Eu acho que unir propostas, unir ideias e trabalhar juntos é o que pode melhorar a atuação e a advocacia nas subseccionais. Perfeito. Então nós conversamos aqui com o advogado Paulo Coutinho, candidato à presidência da OAB do Rio Grande do Norte, chapa 10. E hoje em Mossoró tem também a candidata vice, doutora Marisa Almeida. Agradecemos a sua participação conosco aqui, doutor Paulo. Fique à vontade para mais algum esclarecimento aos nossos ouvintes. Lembrando que aqui em Mossoró, a sua candidatura é coesa com a candidatura do advogado Canindé Maia e Caio Gameleira. Um grande abraço aos dois, vão estar hoje mais tarde lá no nosso debate. Eu quero só agradecer, Fábio, agradecer, Tássio, a todos aqui do Jornal da 5, né, da 105 FM, mandar uma mensagem final para o advogado e a advogada de Mossoró. A nossa chapa é uma chapa formada por advogados militantes, preocupados com o dia a dia da advocacia, não só em Natal, mas aqui também em Mossoró. Leiam as nossas propostas, analisem a composição da chapa, que vocês vão perceber que nós estamos lá, os advogados que lá estão, a candidatura não é de Paulo Coutinho, a candidatura é de 77, eu e mais 76 nomes que queremos trabalhar pela advocacia. A chapa 10 se propõe a isso, não só em Natal, mas também no interior, e o seu apoio é imprescindível para isso. Mossoró é muito importante nesse processo eleitoral e nós esperamos no dia 16, na próxima segunda-feira, sair daqui com uma grande vitória e poder vir comemorar a eleição da chapa 10 em Mossoró e da chapa 10 no estado do Rio Grande do Norte.